Há pessoas que têm uma dificuldade de dizer não, que parece que para tudo que pedem para ela é sim, 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 sim. No vocabulário a palavra não é algo, ai, não posso falar essa palavra, ou eu vou me indispor, ou vou ficar numa saia justa. E daí a pessoa começa a fazer um monte de coisa, se atropela para poder atender a solicitação. Imagina você ter que dizer sim para tudo e cada vez que você pensar em dizer não, já estremece tudo aqui dentro. Então, nós vamos hoje ver quais são os 3 impulsos inconscientes que estão ali por detrás, né, bombando, mandando num piloto automático. A hora que vem uma situação que você fala, nossa, eu tenho que dizer sim ou não, já vem este impulso da mente inconsciente. Então, nós vamos ver quais são esses 3 impulsos e também quais são os 3 desafios. Quer dizer, o que é que você precisaria aprender com tudo isso? Né? Porque se tem esse comportamento, você sabe que não é legal, tem algo para aprender. E, por último, nós vamos aqui estar dizendo o que é que faz o recheio de tudo isso, né? Que eu digo que é justamente o reverso da culpa, né? É a culpa na sua cara por um outro lado. Bom, então vamos aqui começar falando sobre esses 3 impulsos da nossa mente inconsciente quando você vai, né, de uma forma automática, dizendo sim para tudo. Em primeiro lugar, o que vem na mente consciente é uma necessidade muito grande, mas gritante, de me amem. É como se a pessoa fizesse qualquer coisa para agradar o outro, porque assim a pessoa ela vai gostar dela. Imagina que eu vou dizer não para alguém, vou dizer não, que eu não posso ir em tal festa, que eu não posso fazer tal coisa, que eu não quero. Imagina, não quero é algo que não dá. O máximo que a pessoa pode pensar é dizer não posso, né? Porque querer ela sempre quer, porque ela não pode se indispor com alguém, porque ela necessita que essa pessoa a ame. Então vem um pedido, uma súplica de, né, eu tenho que fazer qualquer coisa para ser amada. E essa informação na nossa mente inconsciente, ela se dá de momentos da sua infância. Né? A criança tem isso de ter que agradar os pais para ser amado. E muitas vezes ela pode ter sido criada sob essa égide. Né? Ah, se você fizer isso, mamãe vai gostar. Ah, se você não fizer isso, mamãe não vai mais gostar de você. Então, também colocou essa informação. Eu tenho que fazer as coisas para o outro gostar de mim. Tá? Então, eu quero que você identifique se isso, né, quando você vai dizer sim, acontece isso, se a sua criação foi um pouquinho embasada dessa maneira. A segunda informação que sobe da mente inconsciente cada vez que você tem que dizer um não, mas você diz um sim, é quando você começa eu vou fazer para o outro, porque assim, quando eu precisar, o outro vai ter que fazer para mim também. É a tal de barganhazinha. Eu faço para você, depois você faz para mim. Só que nisso aqui, isso não é explicitado. Você simplesmente vai aqui acumulando na sua cabeça um monte de achômetros de vou fazer isso, daí aquilo, num dia que eu precisar. Daí, se porventura, aquele dia que você precisar, essa pessoa diz não para você, isso é a morte para você. Você vai se sentir a pessoa mais injustiçada. Olha só, eu estou ali à disposição daquela pessoa e agora quando eu peço isso, a pessoa não faz. Você vai se sentir, daí é a pessoa também não amada. Olha, então você fez uma barganha e já puxa, então a pessoa não gosta de mim, então de nada adiantou você fazer aquele monte de coisas que a pessoa continuou não gostando de você. É uma dor muito grande isso para a pessoa. Mas você tem que ter bem claro que você está ali fazendo uma negociação nada claro. Né? Que você poderia muito bem chegar e falar assim, olha, eu vou fazer isso para você, eu não quero, mas eu vou fazer, porque se amanhã eu precisar de uma coisa, você também faça. Tá ok assim? Se ela falar ok, limpo e vai. Mas não é assim que a gente funciona e não é assim que acontece. Mas a nível inconsciente é isso que está sendo processado. Bom, e o terceiro, né? O terceiro impulsozinho da mente inconsciente que eclode assim, gritando, é que o outro é sempre mais importante que você. E as coisas do outro é sempre mais importante. Que daí fica juntinho com me amem, né? Então, quando a gente fica na súplica de que me ame, é porque nos falta amor próprio. Então, você não se ama.
Você não se gosta. Então, o do outro é sempre mais importante. Então, você deixa de fazer as coisas para você para fazer as coisas para o outro. Né? Também numa busca de ser amada e também reforçando o quanto que você não é nadinha. Até mesmo você para você mesmo. Suas coisinhas você deixa para depois. O outro é mais importante. Né? E também aqui vem uma coisinha da educação, né, da nossa educação, que é aquela questão do egoísmo, né? Então você não pode ser egoísta, você não pode fazer as coisas do jeito que você quer. Como? Né? Você vai estar aqui fazendo, ao invés de pensar no seu irmãozinho, pensar ali, no seu que lá, você vai fazer o que você quer e os outros que se dane. Nós somos educados de uma forma de não praticarmos o egoísmo, mas de uma forma muito errada, aonde você corta a vontade da pessoa e até mesmo, olha, você tem esse querer, então a sua liberdade de querer isso e a forma de você, então, ir em cima das coisas que você quer. É como se fazer o que se quer é egoísmo. Né? E fazer o que o outro quer seria um jeito altruísta, seria um jeito mais bondoso. Então a gente também tem esses conceitos invertidos na educação que faz com que quando você cresce, você fala assim, nossa, eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que o outro quer. Né? Porque isso é que é bonito. E também o outro é mais importante. Então tem essa informação que vem, o outro é mais importante do que eu, então eu deixo de fazer as minhas coisas que não são tão importantes para que o outro possa lhe fazer, né? Para favorecer o outro. Então eu quero que você também preste atenção nesses 3 impulsos, porque isso vai te ajudar, né, a você depois tomar as rédeas e dizer não quando for necessário dizer não. Agora, o que é que você tem que aprender? Qual é o aprendizado? Né? Porque tudo que nos acontece tem um desafio. Então você está sendo constantemente desafiado. A sua alma está precisando deste crescimento, de um crescimento para que você possa galgar no seu processo de evolução. Então, o primeiro e grande desafio que dizer não, né, te sacode tudo ali, né, te mexe por dentro, que vai fazer com que você até não diga, é o seguinte: você precisa aprender a colocar limites. Uau! Limites devia de ser a sua frase para colocar em todos os espelhos, em qualquer lugar que você está sempre ali. Eu preciso estabelecer os meus próprios limites. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, até onde eu vou, até onde eu não vou. Parece que você, para fazer as coisas para os outros, é ilimitado. Você tem energia, você não precisa dormir, você não precisa comer, você não precisa fazer nada. Né? Como se você não existisse. Né? Você pode fazer tudo. Então você não reconhece até onde você pode ir. Você se exaure até o final, ali no máximo de tudo. Então você tem que ser igual um camelo. A hora que o camelo não consegue mais andar, ele morre. Quando eu falo dessa questão de limites, eu gosto de trazer essa imagem do camelo e do cavalo, né? Porque o cavalo, a hora que ele começa a ficar com um pouquinho de fome, de sede, ele vai lá... É o quê? Você vai, ele não vai, ele vai parando, mas ele ainda tá com energia. Ele tem muita energia, ele podia cavalgar um montão, mas ele sentiu um pouquinho ali pesado, ele já para. O camelo não. O camelo, a pessoa tem que ir dando comida e água para ele, porque ele continua no mesmo ritmo, indo, e de repente ele pá. E quando ele para, ele morre. Né? Morre de fome, de sede, de inanição. Quer dizer, então a gente fala assim, nossa, eu trabalhei feito um camelo. Quer dizer, não respeitei os meus limites. Não reconheci. Falta de se auto-reconhecer. Então esse é o grande desafio. Então, quando você vai dizer um não para alguém, é um reconhecimento de si. E você fala assim, olha, eu não posso fazer isso, porque eu tenho isso para fazer, ou eu não vou dar conta, ou eu não quero fazer isso. Então, é uma coisa que coloca o teu limite. E na hora que isso fica bem claro para a pessoa, quando ela diz este não, embasada no seu limite, as pessoas respeitam, porque você se respeitou. As pessoas acabam não nos respeitando porque a gente não se respeita. Então, o primeiro passo, você tem que colocar isso. Tenho que aprender a colocar limites. Este é um desafio. E na hora que você coloca os limites, o que você está fazendo? Você está se priorizando. E este é outro aprendizado, outro desafio. É você em primeiro lugar. Porque se você não estiver forte e bem, você não vai conseguir fazer nada, nem para o outro, nem para você. Então a prioridade tem que ser você. Na hora que você vai escolher alguma coisa, você tem que falar assim, poxa, mas isso eu quero? Isso eu não quero, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Não foi bom para você, você simplesmente vai dizer não. Porque se você for contra o que é bom para você, o que você for fazer para o outro não vai ser bom. Essa ideia de que, eu me esmaguei, mas eu fiz para o outro,
você fez e também pense você que foi coisa boa que você fez e deu pro outro. Não foi, porque já se esmagou, já foi esmagadinha ali. Então você já não estava com a sua potência. E daí, mas como você foi tão de coração, o outro acaba até aceitando, né? Coitado, né? Outra fez, né? Não ficou tão bom, mas fez. Então saiba que você está sempre fazendo meia boca. Sabe? Que você não está ali dando o seu melhor em tudo aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você não se priorizou. De novo, né? Aquela inversão do egoísmo. Então, aquela coisa que, então, o egoísta é aquele que tem que fazer para o outro em detrimento de si. Não, primeiro você se abastece, enche a sua barriguinha, daí você está fortinho, daí você vai e tem condições de fazer para o outro. Então, priorize-se. Então, outra coisinha para você colocar aí, né, um monte de lembretezinhos. A prioridade sou eu, né? Depois que eu estou satisfeita, daí eu vou ver o que eu posso fazer para o outro. Lembrando também que uma outra definição que eu amo para a gente poder quebrar aqui alguns conceitos nisso é que quando a gente vai fazer algum tipo de doação eu dou o que me sobra. Eu adoro isso, né? Porque se a gente fala assim, eu vou para eu doar alguma coisa e esquecer que eu doei, aquilo não pode me fazer falta. Porque se eu doar alguma coisa que vai me fazer falta, eu vou cobrar da pessoa, então isso não vai ser doação. Então você tem que se abastecer, sobrou, e se abastece até além daquilo que você necessita, vai um pouquinho além das suas necessidades, para que possa sobrar e você possa dar. Então você se prioriza, né? Realiza aquilo que é bom, realiza até um pouco além para poder sobrar e dar. Daí você está apto a doar. Aquele que tira do seu sustento para doar e fazendo falta, você vai cobrar, certo? Bom, e o terceiro é que você tem que se responsabilizar. O grande desafio é responsabilidade. Você fala assim, imagina, amor, eu sou uma pessoa altamente responsável? Não é não. Você pensa que é, mas não é. Porque responsabilidade é assumir aquilo que você pode fazer na sua vida. Quando você se prioriza, você fala, poxa, isso aqui é importante, isso aqui é o que eu tenho que fazer. E daí você se responsabiliza por aquilo. Quando você abre mão de você, das suas coisas, das coisas que você tem que fazer, para fazer as coisas do outro, você está aqui, porque é muito mais fácil fazer o serviço do outro do que fazer o nosso. O nosso exige empenho. O nosso é sua responsabilidade. Se você fizer para o outro, se fizer bem, tudo bem. Se fizer mais ou menos tudo bem, afinal você estava ajudando, né? E você deu o seu melhor ali. Agora, quando você tem que fazer as coisas que competem a você, daí você tem que trazer a sua excelência mesmo, né? E também essa responsabilidade de si. Então, as pessoas que costumam dizer, sempre para todo mundo, saiba que elas têm que aprender a se responsabilizar. Eu sei que essa frase aqui, você vai falar assim, nossa, vai provar até que você para de assistir o vídeo agora. Imagina, essa mulher tá louca. Sou a pessoa mais responsável do mundo. É por responsabilidade, porque eu quero ajudar todo mundo, porque eu sei que o outro isso... Baboseira que você fala para você mesmo. Falta de se autorresponsabilizar pelas suas coisas. E deixar que o outro se responsabilize pelas coisas deles. Cada um no seu quadrado, caminhamos todos muito bem. Combinado? Bom, e fora, né, esses três desafios que você tem que enfrentar, mais esses 3 impulsos da sua mente inconsciente, tem alguém, um sentimento que vai rodeando tudo isso, tornando tudo isso mais nebuloso ainda e fazendo com que você comece a atuar de um jeito mais destrutivo ainda, que é a chamada culpa. E quando eu falo de culpa, eu estou dizendo de uma raiva muito grande que a pessoa tem de si mesmo, mas que não admite que tem essa raiva de si mesmo. E daí ela vai pegar essa raiva e vai projetar esta raiva no outro. E quando ela assim o faz, ela se torna o quê? Um crítico de plantão. Todo mundo que diz sim para todo mundo é um belo de um crítico. Porque fica lá, nossa, eu fiz isso, mas o outro não sei o que lá, eu fiz aquele tá o tempo inteiro criticando. E quando a gente fala de culpa, a gente tá junto também falando de uma vergonhinha, né? Quando você se sente culpado de algo, você não quer que ninguém fale sobre aquilo, porque você tem vergonha. Você tem vergonha de ter feito algo que você sabe que é errado e que fez, né? E daí nos gera culpa. Culpa é sempre assim, errei, sei que estou errado, tenho vergonha deste meu erro e não quero que ninguém saiba. Então,
engulo isso daqui. Só que quando você engole tudo isso, isso vai sair através, como eu estou falando, da crítica. Então, qual é a vergonha que essa culpa está ali misturadinha? É justamente a vergonha de você sabe que você tem que fazer, você não faz, não se responsabiliza por aquilo que você quer. Então, isso é para te dar culpa e vergonha, como alguém não se responsabiliza. Como é que alguém do seu tamanho, da sua idade, não sabe até onde você pode ir ou não? Então, você se culpa por ter extrapolado os seus limites. E daí, né, você não pode assumir essa culpa, então você vai começar a jogar isso em forma de críticas para o outro. Então, você está fazendo porque o outro não fez, porque o outro é incompetente, porque o outro não sei o que lá, quando na realidade, a que está incompetência está aqui. Então, todos esses sentimentos que você sabe que você tem que fazer, que você pode fazer, que são esses seus desafios, são esses seus aprendizados, e você não faz, e você já sabe de tudo isso, isso te gera culpa. E faz com que, então, você ainda lacre todo este movimento, dizendo assim, eu não consigo dizer não, eu sinto tão culpada. É isso mesmo, aí você está sendo sincera. Mas só que a culpa, quando a gente fala, me sinto tão culpada, essa culpazinha, saiba que é culpa de você estar errando em outras coisas e não nisso que você está ali colocando. Então, você está sempre desviando. Então, porque quem critica desvia o olhar. Desvia o olhar para si, vai jogar o olhar para o outro, que daí é um jeito de se aliviar. A pessoa que critica demais é aquela pessoa que está o tempo inteiro querendo se aliviar da própria culpa. E daí deixa todo mundo mal, e daí a pessoa fica lá, sai de ladinho, né? Super bem, porque afinal das contas fez e falou e aconteceu o que tinha que fazer pro outro. Bom, agora que você já sabe de tudo isso, né? Já sabe quais são os impulsos da sua mente inconsciente, já sabe o que é que você precisa aprender, os seus desafios e qual é esse reverso aqui da culpa que fica perambulando tudo, o que é que você tem que fazer? Usar todo esse conhecimento e agir. E dizer para si mesmo, eu posso. Dizer sim para isso, não para aquilo. E o seu sim é quando você realmente pode e quer fazer. E o seu não é quando você não pode e não quer fazer. E que ter essa responsabilidade de dizer um não te traz um bem-estar muito grande. Então comece a experimentar. Antes de sair dizendo sim, você fala, espera um pouquinho. Né? Você não precisa responder de imediato. Você pode ir comigo em tal lugar? Não responde de imediato. Fala assim, espera um pouquinho, né? Você pode até dizer, olha, eu assisti um vídeo que falou para esperar um pouquinho, porque eu sou um pouquinho lerda aqui para saber se posso ou não posso. Dá uns 5 minutinhos. Nesses 5 minutinhos você entra em contato com você e veja se você vai poder ou não, se isso é compatível ou não, né? E daí, se isso está vindo da sua mente inconsciente, que você não precisa levar em consideração isso, pega essa informação, mas o que é que você tem que aprender, fica com esse aprendizado e atua nele. Daí você vai ver a força que vai emergir dentro de você. E o mais interessante, você vai começar a dizer não para as pessoas, e sabe de uma coisa? Elas não vão se magoar como você acredita que elas vão se magoar. Porque também tem esse receio, eles vão se magoar se eu dizer não. Não. Eles só se magoam quando você não diz esse não nessa inteireza. Porque daí eles percebem que essa coisinha é meio frouxa. Que você está falando não, mas que é um sim, que pode cutucar um pouquinho, que daí você vai, daí você abre mão. Na hora que você está firme, essa convicção, essa sua força, você passa essa força para o outro. E ele vai receber esse seu não, também ecoando dentro dele como sim, você pode fazer isso que você está pedindo para mim. E daí você se ajuda e ajuda o outro de uma forma muito mais íntegra. Tá bom? Então vamos lá. Tchau, tchau.